e grande valor para todos nós. Vamos aí no nosso coração e recebemos completamente nós. Pastor Lucas. Romanos capítulo 5, versículo 12 a seguir. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo, nós podemos ir até o 21. O texto diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como que, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero ressaltar alguns detalhes da escritura que nós, desta perícope, que nós ressaltamos aos ouvidos dos irmãos e aos nossos olhos hoje. Queridos, nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E por que digo carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Porque esta carta foi escrita ou ditada aos ouvidos de Tércio pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo ficou conhecido como o maior bandeirante do Evangelho. Talvez entre todos os apóstolos, Paulo tenha sido o maior deles. E nós estamos diante de uma das cartas, ou talvez do livro da Bíblia Sagrada, que nós podemos dizer sendo talvez o livro mais importante dentre todos os outros. Alguns chegam a dizer que se
em algum momento se perder toda a Escritura Sagrada e restar apenas a carta de Paulo aos Romanos, é possível aplicar e explicar todo o plano divino da salvação. Nós precisamos entender alguns contextos daquilo que Paulo escreve aqui, para nós entendermos, irmãos, por que se tornou necessário o que ele diz nesse texto. Paulo escreve a carta aos Romanos por volta do ano 57 ao ano 58 depois de Cristo. Ele escreve durante a sua terceira viagem missionária. Paulo aqui está na Grécia. E se nós observarmos, irmãos, o apóstolo Paulo está entre a casa dos 50 e 60 anos, que para os seus dias é um homem já avançado em idade. Porém, Paulo mostra um vigor ao escrever a carta, porque ele demonstra que nessa carta ele tem interesse ainda de fazer mais uma viagem missionária. Precisamos entender que Paulo está escrevendo a uma igreja que ele nunca teve contato em vida. Paulo não pastoreou a igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo escreve por entender a necessidade de uma orientação doutrinária a estes irmãos. E esta carta tem um teor. Esses dias um menino até me mandou uma mensagem perguntando a respeito disso. Tem um teor apologético, dado ao único fato de que a igreja de Roma sofre uma perseguição que é priori, uma perseguição que vem antes da perseguição da igreja de Jerusalém. Por volta do ano 54, o imperador que assume Roma é um homem por nome Nero, que foi antecedido por um imperador por nome Cláudio. E Cláudio ordenou que da cidade de Roma, que da capital do império, todos os cristãos e judeus fossem expulsos. A origem desta igreja, a igreja que está em Roma, é uma origem que não se tem o relato de quem é o fundador, mas que provavelmente nasce a igreja em Roma por causa do dia de Pentecostes. Pastor, não estou entendendo nada, daqui a pouco você entende. Então essa igreja nasce sem uma origem em alguém. E muito provavelmente ela nasce oriunda do milagre do dia de Pentecostes. Porém agora, por volta do ano 50, a igreja romana, a igreja do Senhor Jesus que estava plantada em Roma, essa igreja é exterminada da cidade de Roma. Essa igreja termina ali. E agora nós vemos cerca de 4, 6 anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos irmãos romanos. Então só resta entender que esta igreja, mesmo sendo perseguida, ela resiste à perseguição. Meu Deus! E nos porões de Roma, o evangelho continua em expansão. Mesmo sendo uma igreja que não tinha a capacidade ou a liberdade de colocar a sua cara para fora, ela está crescendo. Ela não morreu. Ela não se desfez. E talvez por essa razão, quando Paulo toma conhecimento de irmãos em Roma, Paulo decide escrever, e esta é a carta com o maior sintoma apologético do Novo Testamento. O que é apologética? Defesa da fé. Defesa da fé. E é por isso que Paulo vem explicando no capítulo 5, a partir do versículo 12,
por onde que entrou a condenação no mundo e por onde que veio a salvação. E é aqui que eu quero me ater com os irmãos. Em primeiro lugar, no versículo 12, Paulo começa dizendo em relação ao pecado de Adão. Eu preciso abrir a mente dos irmãos, porque não se trata aqui apenas do pecado que Eva cometeu. Nós tivemos há alguns dias alguma confusão doutrinária sobre esse assunto. Alguém alegando que Eva peca, mas o texto aqui está falando do pecado de Adão. Este pecado é pecado de desobediência. E por causa deste pecado, entra no mundo a morte. Nós precisamos entender, irmãos, que a morte aqui relatada não está se referindo apenas à morte física, não está se referindo apenas à morte do corpo natural, mas à morte espiritual. E assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Porém, eu e você não comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tivemos a oportunidade, até mesmo se nos for dado a oportunidade, tenho certeza que alguns de nós, ou quem sabe todos, comeríamos, experimentaríamos desse fruto tão icônico, que muitos de nós, eu tenho muita vontade de saber de que fruto se trata, que muito provavelmente não seria maçã. Importante entendermos isso. Nenhum de nós comeu daquele fruto. Porém, o texto continua dizendo que antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Irmãos, o próprio texto traz uma regra infalível a nós, que sem lei não há pecado. Sem que se apresente a possibilidade de condenação, é impossível se imputar a alguém a condenação do pecado. Pois se não há regra, não há como infringir a regra. Se não há possibilidade do acerto, impossibilita também o erro, porque não há parâmetro, regra, indução de comportamento. Porém, verdade é que antes que a regra existisse, o mal do pecado já estava no mundo. Eu e você, mesmo que não conhecêssemos a lei de Deus, mesmo que não tivéssemos conhecimento das purezas de Deus, da santidade genuína de Deus, se nós estivermos sozinhos, ainda que um bebê, nós teremos tendências pecaminosas, porque o mal está arraigado em mim, o mal está arraigado em você. Algumas vezes eu falo na igreja onde estou pastoreando, eu digo: irmãos, se os irmãos me conhecessem na minha essência, os irmãos se assustariam muito com o monstro que mora dentro de mim. E alguns dos irmãos ficam estupefatos por ver tamanha sinceridade. E o mesmo eu digo a vocês, e tenho certeza de vocês sobre isso: se eu ou vocês conhecêssemos a nós, esse monstro que vive em nós estaríamos assustados, porque não há nada em nós que é puro e nem santo. A única coisa que se manifesta em nós de bom é o azeite da graça do Espírito Santo que emana sobre nós. Mesmo antes que a lei existisse, o pecado já estava no mundo, e por causa do pecado, entra então o versículo 14 que nós lemos: por causa do pecado, este pecado que oriunda-se em Adão, por causa do pecado, a morte
reinou desde Adão até Moisés. Quantos homens passaram sem haver uma resistência à morte? A comodidade da humanidade em aceitar a condição pecaminosa. Essa realidade está nos nossos dias. A comodidade, o anseio pela naturalidade do erro. Nós ouvimos expressões: nasci assim e vou morrer dessa maneira. Meu pai era assim, meu avô era dessa maneira, meu bisavô, contam os antigos que ele era pior ainda. E é por essa razão que em mim se manifesta tal comportamento. Algumas pessoas declaram, por quê? Porque há um anseio pela naturalidade do pecado, pela naturalidade do erro, onde nós queremos, por causa da nossa carne pecaminosa, aceitar a condição de que nós somos feitos em pecado e para o pecado formados. Porém a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Aqui o texto está dizendo que mesmo aqueles que não estavam no jardim do Éden, mesmo aqueles que não comeram o fruto, e neste grupo se enquadra eu e você, mesmo nós que não comemos o fruto, fomos imputados nesta condição de que a morte reinou sobre nós. Irmãos amados, é necessário observarmos esse detalhe. Quando nós estamos diante da possibilidade de morte e sabemos que a família ou aquele que deixa a vida não tem a esperança genuína da salvação, há um semblante de tristeza, há um semblante de condenação eterna. Mas quando encontramos servos de Deus que estão à beira da hora da morte, estão vendo que está chegando o momento de se encontrar com seu Senhor, há um semblante de alegria, hinos são entoados neste momento, é porque nós sabemos que a morte já não reina mais sobre a vida da igreja, que a igreja está entregue à vida, e Jesus Cristo disse que Ele é a vida, Ele é a vida, aleluia, e Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Paulo está aqui, interessantemente, querendo fazer uma defesa da salvação, porque incorremos no risco de alguns pastores querer trazer a ideia de que esta salvação ela se dá a uma minoria, e são pequenos grupos que chegarão ao encontro da salvação. Algum tempo atrás, eu conversando com alguém sobre a cidade em que eu estou morando, e falando sobre a possibilidade de salvação, alguém olhou para toda a cidade e disse para mim: pastor, que coisa triste, esta grande maioria de pessoas irá ao inferno, e uma pequena minoria alcançará a salvação. Mas Paulo está dizendo ao contrário. Paulo entra no versículo 15 dizendo: não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está fazendo um paralelo entre a causa do pecado e a causa de salvação. E ele está dizendo: não dá nem para comparar o poder que o pecado tem sobre a humanidade com o poder que Cristo tem sobre a humanidade. Talvez você não está entendendo isso, irmão. Não dá para chegar perto o poder
transgressão de um só. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Vai morrer muita gente sem salvação, mas muito mais serão salvos por Cristo. É isso, Glória a Deus. vai ter muita gente ir para o inferno, mas o tamanho do céu, a repartição do céu é bem maior do que a do inferno. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso, irmão? Existe muito mais possibilidade de salvação do que de condenação, porque o poder de Cristo opera a salvação a todos os que creem. E por que Cristo? Eu preciso ler um único versículo, meus irmãos, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava, não revitava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, sarados, pois eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Foi feita uma análise nele e não achou nele pecado. Foi feita uma análise na sua língua e não achou nele engano. No seu coração foi insultado, mas ele não revidou. Na sua vida ele sofreu ameaças, mas ele se entregava ao Pai, e ele mesmo, santo, imaculado, puro, perfeito, glorioso, levou em seu corpo todos os nossos pecados, e pelas suas feridas nós fomos curados. A igreja é salva porque Cristo pagou um alto preço. Quantos foram curados por Cristo? Quantos foram sarados por Cristo? Aleluia. Eu ainda preciso de mais um versículo para a gente continuar. Está no mesmo texto, só um pouquinho antes. Por causa deste sacrifício, o versículo 9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí entra o versículo 10: antes vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não havendo recebido misericórdia, mas agora a misericórdia de Deus chegou até a sua vida. Continuemos o texto sagrado. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões para uma justificação. Irmãos, Paulo é sábio nesse texto. Paulo está dizendo: a salvação é tão poderosa, Deus,
que pode juntar a minha transgressão, a sua, a deles, a desse povo todo, do Taubaté inteiro, de Minas inteira, do Brasil todo, que ainda assim a justificação há perdão para o seu pecado, há remissão para a sua história, há restauração para você. Aleluia! Glória a Deus! E aqui fala de justificação. E o próprio texto na carta aos Romanos, um pouco antes deste mesmo capítulo, diz que essa justificação vem pela fé. E a fraqueza doutrinária de muitos cristãos os impede de responder esta pergunta com clareza. Pois se eu perguntar aqui agora, eu não quero a resposta. Que fé é essa? Que o versículo 1 deste texto diz: fé em quê? Fé em quem? Muitos responderão em Deus, em Jesus, mas o texto aqui está dizendo fé no Evangelho. Sabe por quê, queridos irmãos? Crer em Jesus é fácil. Os espíritas creem. Os muçulmanos creem. Crer em Jesus é simplesmente fácil. Os ateus creem em Jesus. Você chama um ateu e ele vai te dizer quem foi Jesus. Viveu na Palestina, rabino, nasceu por volta do ano 5 ao ano 3 antes de Cristo, da era cristã. Morreu por volta dos seus 33 anos, nasceu em Belém, teve a sua primeira infância em Nazaré, a sua adolescência e juventude por meados de Cafarnaum, retornando a Nazaré mais no fim da sua vida. Iniciou seu ministério de rabino na Galileia por volta dos 30 anos de idade. Alcançou para si muitos adeptos. Isso será a resposta de um ateu, porque crer em Jesus é inegável, porque Jesus existiu e Jesus realmente é quem ele disse que é. Agora, crer no Evangelho é aquilo que Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, salvo engano, versículo 18: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está dizendo: crer no Evangelho é levantar uma bandeira e dizer: eu sigo a Jesus. Eu não só creio nele, mas eu ando por onde ele anda. A minha vida está entregue a ele, as minhas decisões estão entregues a ele, a minha história está entregue a ele, a minha saúde está entregue a ele, a minha família está entregue a ele, as minhas finanças estão entregues a ele. Isso é crer. Aleluia. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho por uma razão. Porque o Evangelho é o poder de Deus. 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 Há muitos anos eu estava na madrugada orando e lendo algumas coisas. O
porque eu estava me preparando para um seminário. Há muitos anos, isso deve ter bem mais de 10, 12 anos. E lá na madrugada eu achei um escrito de um episódio que acontece com Hitler. Hitler odiava os judeus. E no meio dos judeus existia um judeu cristão. E numa dada noite, Hitler não consegue dormir bem. E ele manda chamar alguns judeus para que ele, ao matá-los na sua frente, pudesse sentir paz e dormir. E ele começou a fazer alguns desafios com aqueles que vinham. Faça alguma coisa que me faça dormir. E veio um judeu, começou a fazer malabares e mostrar habilidades manuais. Hitler se estressou e mandou executá-lo. Lá depois de passar alguns, veio aquele judeu. E ele disse: faz alguma coisa para que eu possa dormir. E então ele pegou um instrumento musical. Oh Deus, maravilha. E começou a solar: grandioso és tu. Oh, Deus, glória. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E solando: grandioso és tu. Aquele escrito que eu lia diz que naquele momento entrou uma atmosfera de paz. E ele disse que o judeu terminasse de dedilhar: grandioso és tu. Hitler já estava dormindo, porque o pior dos homens que existir na face da terra vai se curvar diante do poder do Rei. De um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem a graça, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Paulo aqui está dizendo: a salvação vem para, diferente da realidade humana, trazer status de príncipe, trazer status de filho de rei àquele que é alcançado pela graça, trazer status de filho do Deus Altíssimo àquele que é alcançado pela graça. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, nós encontramos situações assim. Na minha juventude, é sabido por parte de vários irmãos aqui que nós estivemos fazendo a obra missionária. Eu lembro-me de uma cidade que eu cheguei para visitar um juiz que estava com uma enfermidade no seu rosto, na bochecha do lado direito. Ele tinha dado uma espécie de câncer de pele, aonde a bochecha do seu rosto estava toda se desfazendo e já estava negra e escura, e os pedaços da pele já saíam por causa da enfermidade. Eu lembro-me que em um momento em que nós conversávamos com ele sobre o poder do Evangelho, aquele homem só sabia murmurar.
reclamava de Deus, reclamava de tudo. E eu comecei a reparar na sua casa, na mesa em que nós estávamos sentados, nos talheres que nós estávamos sentados, utilizando os utensílios da casa, o alimento que estava à mesa, e era tudo do bom e do melhor. Lembro-me muito bem naquele dia que eu fiz uma oração para aquele homem, e Jesus, por sua infinita, completa o seu rosto em uma única noite. No outro dia de manhã, eu voltei na sua casa e perguntei para ele: agora o senhor crê em Jesus? E ele me disse: não, eu não creio no Deus que vocês estão pregando. Na mesma cidade, eu saí para visitar um irmãozinho de pele negra. Isso só me faz lembrar do irmão. Isso não tem nada a ver com a condição dele, mas aquele irmão morava no barraco de lona. Irmãos, o meio da casa dele tinha uma árvore que nasceu no meio da barraca, estava se servindo de esteio para a construção da casa. O chão era batido de terra, ele não tinha cadeira para a gente sentar, ele não tinha mesa para nós sentarmos. Nós tomamos café em uma caneca esmaltada, toda estragada. Mas quando nós começamos a orar, aquele irmão começou a falar em línguas estranhas, e ele começou a cantar em espelho, porque quem tem Jesus tem tudo. A condição a que se dá quando eu tenho o mestre na minha vida. Quantos tem Jesus? Quantos tem Jesus? Quantos tem Jesus? Quantos tem Jesus? E eu me servo. O 19 diz: logo, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim que por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se nós crermos no Evangelho, Taubaté inteira poderá ser. Se nós não nos envergonharmos do Evangelho, toda a nossa região poderá encontrar salvação. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou. Glória a Deus. Em 2 meses eu fui procurado pela diretora da escola estadual da minha cidade. Ela me disse: pastor, estou preocupado com o negócio. Eu disse: que foi? O ocultismo está entrando na escola. Eu disse: como assim? Ela disse: abriu aqui na nossa cidade um centro de macumba, aquelas religiões africanas. Eu disse: Quimbanda, ela é essas mesmas. E eu estou muito preocupada. Aí eu dei uma risada. E ela disse: por que o senhor está rindo? Eu falei: porque agora salvação vai vir no trator de esteira. Como assim, pastor? Eu disse: porque quanto mais escura for a noite, mais forte brilha uma pequena luz. Não preocupa não. Ah, pastor, estão fazendo despacho na encruzilhada na rua da minha casa. Preocupa não.